1 Samuel capítulo 16. Se você não tiver uma Bíblia, você me acompanha no telão, amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei a quem has de ungir, a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então o texto que eu coloquei, ele está num contexto de escolha de Deus para servi-lo nos dias de hoje. E também ele está num contexto da relação de Deus para com o seu povo, e como é que Deus hoje também se relaciona com a igreja. Aqui diz que quando Deus se relaciona conosco, Deus vê o nosso coração, Deus vê o nosso interior. Nós, quando nos relacionamos, no dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos amigos, até na família, nós temos um relacionamento que ele é muito de uma forma externo, e às vezes ele é superficial. Às vezes você passa anos com uma pessoa sem saber, na verdade, o que ela tem no coração. Às vezes nós passamos anos nos relacionando com pessoas e nunca sabemos realmente alguns detalhes e alguns atos que a pessoa tem, algumas práticas. Mas quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com aquele que é o Criador dos céus e a terra. E esse Deus, ao olhar para nós, nos conhece em todo o nosso ser. Então ele se relaciona conosco diferente. Ele quer ver como está o nosso coração. A Bíblia diz que nós consideramos bons os nossos atos e os nossos caminhos. Provérbios 16, 2. Mas Deus pesa o espírito, significa Deus, ele examina e olha o secreto. Então, quando nós estamos relacionando com Deus e vivendo com Deus uma vida de fé, nós estamos realmente vivendo com aquele que nos conhece, que sabe como nós somos. Então deve entrar aqui o ponto santidade, a questão da maneira que nós vivemos de pureza, e também deve entrar a questão de nossas intenções e o nosso coração. Eu quero abordar esses dois pontos nesta noite. Como é importante nós sabermos que Deus se agrada de uma vida de santidade e pureza, quando nós rejeitamos e deixamos o pecado, como também Deus fica olhando para nós e fica vendo quais são os nossos desejos, os nossos projetos e o que nós faremos com aquilo que Ele vai nos dar. Atos 13, 22. Vamos ler desde o 21. Diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando o testemunho disse: achei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando você vive uma vida de santidade, você está agradando a Deus. Mas quando você entende que ter o coração segundo o coração de Deus, também é ter a tua vontade, ter os teus planos, os teus projetos unidos ao plano e aos projetos de Deus, você vai ver uma coisa: Deus vai confiar em ti e vai te abençoar para que tu faças a vontade dele. O texto de 1 Samuel trata então de uma substituição. Nós percebemos, como lemos em Atos, que Deus chamou um homem chamado Saul, e Saul reinou por um período, e depois ele não foi feliz e foi substituído, e Deus colocou a Davi. Você vai me dizer: pastor, mas nós não temos mais hoje reis. Não. Deus, inclusive, nesta noite não vai ungir ninguém rei nesse lugar. Mas Deus, nesta noite, quer repartir mais do seu reino com todos. Uma vez que nós fomos salvos e comprados pelo sangue do Senhor Jesus, nós entendemos que não recebemos somente uma religião, mas recebemos uma nova vida. E nos tornamos o povo de Deus. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço, e um preço muito alto. Então, Romanos capítulo 8, no versículo 32, diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Uma vez que Deus nos incluiu com o seu filho no seu reino, Deus quer que venhamos desfrutar de todas as coisas que estão no seu reino. Deus quer que venhamos desfrutar de suas promessas. Então, Deus quer ver o nosso coração voltado para ele, para poder nos abençoar. Deus não está procurando reis nesta noite. Mas Deus quer ver corações de homens e mulheres que queiram implantar o seu reino na terra. Que queiram viver a sua vida na terra. Amém? O primeiro, que é Saul, foi separado porque o povo pediu. Até Saul, Israel era dirigido e governado pelo profeta de Deus. Então havia uma relação de Deus com o seu povo, através de um homem que era chamado profeta, e Deus se relacionava com o seu povo. Mas o povo percebeu que os demais povos tinham todos um rei, só Israel que não tinha um rei. Então diz que o povo foi a Deus e pediu um rei. Isso não agradou muito a Deus, mas Deus deu ao povo, inclusive Deus deu um rei com um padrão natural, de aparência acima da média. Olha o que diz em 1 Samuel 9, 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorete. Ó, nomes bonitos para quem vai tendo filho nesses dias. Filho de Afiás, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, olha só, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todos no povo. Era o cara mais bonito da época. Eu preguei agora sábado para os jovens e eu disse: quem será aqui que eu poderia comparar? E alguns magrão se acharam, né, velho? Mas quando Saul foi chamado, porque o povo pediu, Deus deu um homem acima do padrão e da média humana, bonito e aparente, que encheu os olhos do povo. Mas não deu muito certo. Então, quando Deus substituiu ele, colocou alguém pelo padrão dele. Colocou Davi, um homem segundo o seu coração. Eu não estou dizendo que a aparência, que o padrão natural e que algumas qualificações naturais, elas são de forma pejorativas. Não. Eu estou dizendo que na comunhão com Deus, na relação com Deus, olhando para o Criador dos céus e da terra, existem valores maiores, e o valor maior significa um coração sincero de acordo com o coração de Deus.
Então, quando Deus chama Davi, chama um homem que não era, quem sabe, o mais alto, o mais forte, porque nós percebemos no versículo que foi o versículo anterior de 1 Samuel 16, quando entra Eliabe, né, o irmão que era o mais alto, o mais velho e o mais forte. Depois entraram todos, eram 7 irmãos, diz que nenhum deles agradou a Deus. Mas é interessante, por que Samuel, logo quando entrou Eliabe, que era alto, forte, já correu pensando em ungí-lo? Porque ele, mesmo sendo profeta, também era humano. E ele pensou, se eu vou substituir Saul, tem que ser um outro bonitão. Tem que ser um outro cara grande também. E aí está Eliabe. Só que Deus disse, não, o homem, agora vamos fazer diferente. Vocês se alegraram ao ver Saul. Agora deixem eu me alegrar e alegrar vocês ao colocar alguém segundo o meu coração. Que esses pontos são indispensáveis para nós entendermos que Deus quer nos dar mais do seu reino. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa família. Eu não estou falando de salvação, de perdão de pecados e herança da eternidade. Eu estou falando da nossa peregrinação, da nossa caminhada nesta terra, aonde Deus vai nos usar, inclusive vai nos dar seus dons e graça para servi-lo na terra. Por isso que é importante uma vida de integridade e santidade, também uma vida de propósito e valorizando as coisas de Deus. Não é só querendo as bênçãos de Deus em nossas coisas, mas valorizando as coisas de Deus. Que valor que nós damos hoje para os dons do Espírito Santo? Que valor que nós damos hoje para o Espírito de Deus? Que valor que a gente dá hoje em fazer a vontade de Deus? O que é, na verdade, igreja para nós? Mas vamos primeiro falar de nossa vida de pureza e santidade. Salmos 24, 4. Nós poderíamos usar muitos textos, mas eu vou colocar alguns. Desde o 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Significa quem vai ter comunhão com Deus? Quem há de permanecer no seu santo lugar? 2 pontos importantes. Você subir, buscar ter comunhão com Deus e permanecer na presença de Deus. Aqui diz o que é limpos de mão e puro de coração, que não entra e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, quando você vai se relacionar com Deus, quando você vai ter comunhão com Deus e você vai desenvolver uma comunhão com Deus, você tem que entender que é importante você ter um coração limpo, uma vida pura. Deus se agrada da pureza, da santidade. Sim, sim e não, não. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. São 2 coisas importantes. Nós somos salvos pela graça e misericórdia porque Deus nos viu e enviou o seu Filho. Mas agora Deus quer que nós, pós-salvação, venhamos desfrutar dele e vê-lo. E a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, que nós vamos ver Deus com os olhos de nosso coração. Significa num sentido espiritual. Então, com os olhos do coração, nós precisamos ir para o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Significa os olhos do coração vão contemplar Deus. E fé é resultado daquilo que nós temos desfrutado na comunhão com Deus. Você já viu alguém enxergar bem com o para-brisa do automóvel sujo? É difícil. Então, se nós precisamos viver pela fé nesta terra, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ver Deus através de seus ensinamentos. Nós precisamos ter um entendimento dado por Deus pelo seu Espírito.
Mas para isso tem que haver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Tem que haver um coração limpo para poder ver as coisas de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração terão comunhão com Deus. Deus se agrada desse tipo de pessoa. Daniel, capítulo 2, no versículo 22, tem aquela passagem que diz que Deus revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Deus sabe todas as coisas. Ele revela o profundo e escondido, conhece quem está em trevas e ele sabe quem está em trevas, inclusive porque com ele mora a luz. Então, quando Deus diz ao separar Davi, vocês olham para o exterior, eu olho para o coração. Deus, quando nós vamos falar com Ele, quando nós vamos abrir o nosso coração para Ele, Ele não vai se iludir com nossas palavras. Ninguém convence Deus, mas você agrada a Deus quando as suas palavras fecham com o seu sentimento. É o que diz em Jeremias capítulo 17, os versículos 9 e 10. Diz: enganoso é o coração mais do que? Do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que esse texto nos chama a atenção? Primeiro, que o nosso Deus se relaciona e olha para o nosso interior, para as nossas atitudes, as nossas intenções. E ele faz uma comparação dizendo: isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Mas aqui mostra que Deus quer dar. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer participantes do seu reino. Ele pagou caro, entregou o seu Filho Jesus por nós na cruz. E agora nós temos que entender que devemos retribuir a Ele com amor, com temor, vivendo uma vida de santidade, sabendo que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos e aí Ele vai nos dar de acordo com as nossas atitudes. Significa, Ele sabe que o que você falou, você viveu. Mas quantas vezes entre nós, né, a gente tem um sentimento no coração até com uma pessoa, mas tem uma atitude diferente quando chega na presença dela. Talvez não aqui no meio, aqui não acontece isso, talvez em outros lugares. De repente tu não engole o cara está atravessado contigo. Aí quando tu vê o cara: ô meu velho, tu é o cara, estava pensando sobre ti semana passada, doido para te dar uma facada, mas eu te considero. Deus não é assim. Deus conhece o nosso coração. Deus não se ilude. Deus não é, conquistado com promessas. Tem algumas pessoas, isso é interessante, tem algumas pessoas que quando vão orar fazem promessas para Deus. Eu digo: meu irmão, não faz assim. Senhor, se tu me abençoar, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Tu não consegue negociar com Deus. Ele quer te abençoar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Ele já te reconciliou com ele. Ele quer que tu viva esta vida na terra, para que ele possa te abençoar na terra com o reino dele. Só um pouquinho. Então aqui diz que ele esquadrinha o nosso coração. E ele prova os nossos pensamentos. Por isso que eu estou abordando 2 pontos importantes: a santidade, a
vida que não retém nada, que aborrece a Deus. Provérbios 28:13 diz o seguinte: aquele que encobre as transgressões, quando? Jamais prosperará. Se tirássemos o jamais, ficava mais fácil. Mas não dá. Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece o nosso coração. Deus é justo. E também o inimigo de Deus, Satanás, se agarra naquilo que está encoberto. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, porque fica preso pelas cordas do pecado. Provérbios capítulo 5, versículo 20, 21 e 22, que aquele que pratica o pecado e encobre, ele está preso pelas cordas do pecado, tem uma liberdade condicional. E quantas pessoas, lamentavelmente hoje, têm uma liberdade condicional, têm boa vontade, fazem planos, inclusive, com a sua própria família, mas tem, como diz, algo que lhe prende. Mas o desejo de Deus é de livramento e libertação, é que você viva uma vida de pureza, confesse, deixe e abandone, para ter a misericórdia e desfrutar do reino de Deus e ter vitória nesta vida e autoridade em nome de Jesus. Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, nós temos uma instrução. Primeiro, uma comparação como oravam os religiosos da época e como nós devemos orar hoje. Diz: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu colocar aqui um ponto interessante. Existe a oração pública. Existe a oração de clamor de forma pública. Existe a oração na igreja. Agora aqui está chamando a atenção que os religiosos da época gostavam de orar e falar bonito na oração para chamarem a atenção. Até hoje, às vezes, algumas pessoas quando vão orar, eles primeiro pregam: ó Deus de Isaac, ó Deus de Abraão, ó Deus de Jacó, tu que criou os montes, e cita todos os montes que Deus criou. É legal isso aí. Começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Existem inclusive os pregadores de olhos fechados. Olha o que eu estou dizendo. É comum às vezes, não aqui em Porto Alegre, mas em outros lugares que eu já passei, quando alguns líderes, alguns se encontram para orar, e um queria dar um sermão no outro, mas não está com muita coragem, então ele fecha os olhos e começa a pregar por outro. Tua palavra diz, Senhor, e desce o laço no colega da frente. Isso acontece uma vez ou outra, uma na segunda, uma na terça e uma na quarta. Agora aqui está falando de uma oração que é: Pai nosso que estás no céu. Uma oração de filhos com o Pai. Uma oração de comunhão. Em um momento que é necessário cada um de vocês terem intimidade com Deus. Então diz que é importante você tirar um tempo para falar com Deus. Fechar a porta do teu quarto significa: eu vou dar o devido valor a Deus. É eu e Ele agora. Sabe que orar é um assunto interessante, porque quase sempre quando nós vamos orar, não sei se aconteceu contigo, quando tu vai orar, vem um monte de coisa na cabeça. A gente se distrai muito. Tem até pessoas que quando estão ouvindo a mensagem aqui, se distraem. Um dia terminou um culto, o irmão me disse: eu contei todos os refletores, contei as caixas de som enquanto o senhor pregava.
Eu disse, então tu não te lembra de nada que eu preguei. Daqui a pouco tu entra no quarto para orar e tu te distrai e tu conta as partes do fogo, tudo. Não, quando nós vamos orar, nós devemos fazer calar a nossa alma, aquietar o nosso coração na presença de Deus. Nós vamos falar com Deus. E aqui diz que quando nós orarmos e falarmos com Deus, nós vamos orar a esse Deus que está em secreto. E esse Deus que está em secreto, Ele vai ver em secreto e Ele vai nos recompensar. Eu vou entrar num detalhe agora. Quando Deus olha para o nosso coração e o nosso coração agrada a Ele, Ele nos recompensa. O meu Deus não é de tirar, o meu Deus é o Deus da recompensa. Ele é o Deus que dá. Ele deu o seu Filho e toda sorte de bênçãos no seu Filho. A nossa limitação e a nossa mediocridade de fé hoje, quem sabe, é por causa de nossa infidelidade a Deus e sem termos um propósito realmente aliado ao plano de Deus. Diz que o Deus que vem em secreto te recompensará. Quando eu comecei o ministério, esse texto falou muito forte comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Se eu não posso te abençoar em secreto, não vai ser em público que eu vou te abençoar. Quando alguém não é bem sucedido de joelhos dobrados e não agrada a Deus no seu secreto, não se iluda em público. Quando nós começamos a ministrar, inclusive libertação aos cativos, os demônios começaram a falar, inclusive, e os demônios são cara de pau. Às vezes eles acusam coisas que algumas pessoas têm errado. Eu me lembro numa cruzada, faz anos isso, e não foi em Porto Alegre também. Um sujeito, ele havia se enganado e pego o dinheiro da venda de uma congregação e havia guardado indevidamente numa conta que não era da igreja. Mas ninguém sabia. E nós fomos para a cruzada, e nós estamos ministrando, e se manifestou um sujeito com um demônio muito brabo, inclusive disse que ele era o lobo. Eu me lembro desta noite, porque o pastor Luiz, não está aqui o Luiz hoje, havia comprado um terninho preto de linha, coisa mais linda. E o lobo se abraçou no Luiz e eles rolaram na serragem. Quando o Luiz se levantou, gente, ainda bem que o cabelo dele pegou pouco. Ele tem pouco. Mas o Luiz se levantou, pura serragem, o terno preto do Luiz virou em nada. E o lobo estava manifestado e chegou um homem, esse líder que havia vendido o prédio e guardado indevidamente o dinheiro. Ele chega na frente do lobo e quando ele chega, o lobo disse: Tu que pegou o dinheiro que não era teu. O que o pastor disse? Olha que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas algumas verdades ele coloca também. Ele sabia. O irmão foi derrotado. Então, o que é o nosso secreto? Como é a nossa vida? Que prática nós temos tido? Como é o nosso dia a dia? As nossas palavras são sim, sim e não, não? Temos tido as mãos limpas e um coração puro? Cremos que é um Deus que revela o profundo, escondido, sabe todas as coisas? Vivemos de uma forma para agradar um Deus e sabemos que Ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Quando oramos, temos esse temor de sabermos que nós estamos falando com alguém que vem em secreto. E porque Ele nos vê em secreto e se agrada de nosso secreto, Ele vai nos recompensar. Se Deus não tem podido te recompensar até o dia de hoje, eu te abençoo nesta noite. O Senhor está aqui para te curar, para te perdoar e te recompensar, porque o desejo dEle é dar vida e vida em abundância para os seus filhos. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que quando nós
Nos aproximamos de Deus com fé, nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Só que fé não é somente um ato enérgico, um ato intrépido em algum momento de luta. Não, fé é uma vida de confiança, obediência e fidelidade a Deus 24 horas. Você não é igreja somente dentro de um templo. Isso é uma vida religiosa. Você é igreja porque você é templo do Espírito Santo 24 horas. Agora, junto com esta vida de fidelidade e temor a Deus, rompendo com erros e renunciando pecados, também eu pergunto: e os nossos planos, os nossos projetos, os nossos alvos estão aliados, estão de acordo com a vontade de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que nesses anos de vida cristã, eu vi muita gente querida, eu vi muita gente boa, que conseguiu vencer o adultério, vencer a mentira, não roubou, conseguiu viver uma disciplina, mas também não fez morrer a sua natureza, e não abriu mão de alguns sonhos, e não pôde desfrutar de coisas do reino de Deus. Quando Deus diz em Atos: encontrei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará o quê? Vamos lá? Põe aqui no telão. Que fará toda a minha vontade. Deus está procurando homens e mulheres que Ele possa ungir com o Espírito Santo. Por que eu quero o dom de cura? Por que eu quero ter poder para curar os enfermos? Porque daí, quando eu chegar, eu vou ser reconhecido como um homem de Deus. Um homem que cura os enfermos. Quando eu estou orando pelos enfermos, eu estou preocupado em que as pessoas olhem para mim vendo o quanto eu sou usado? Ou realmente eu amo quem é doente? Nós sentimos a dor do enfermo. Por que queremos os dons do Espírito Santo? O que fazemos com as bênçãos e com aquilo que nós ganhamos? Deus, ao conhecer o nosso secreto e conhecer que nós somos, muitas vezes não pode nos dar, porque nós podemos nos melecar e nos estragarmos com algumas coisas que não temos como administrar. Porque às vezes nos tornamos conhecidos, caímos na soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Agora eu creio que o Espírito de Deus, que Deus pelo seu poder, está procurando pessoas que Ele possa implantar ainda mais o seu reino na terra e abençoá-los sobremaneira e recompensá-los sobremaneira. Eu creio nisso. A história que eu coloquei aqui no boletim é de um jovem de 26 anos de idade. De um jovem que deu o devido valor ao reino de Deus. Deu valor à pessoa do Espírito Santo. Ele passou a dizer para os seus colegas, para os seus amigos: nós não conseguimos viver sem o Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós. E começaram a pedir o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo veio sobre eles. Mas será que o Espírito Santo era bem-vindo por todos naquela época? O Reino Unido, por exemplo, tendo ali universidades como Oxford, que foi fundada em 1095. Nós somos descobertos aqui no país, chamado Brasil, em 1500. Em 1095, começou a Universidade de Oxford.
E se você vai lá, você vai ver uma coisa, a universidade é uma cidade. Eu fico pensando, o que foi aquilo há 1000 anos atrás quase? Cambridge, outra grande universidade, foi fundada em 1209. Ali foi feita a reforma depois dos protestantes, dos anglicanos, na Inglaterra. Havia uma história religiosa, havia um fundamento, havia uma base. Mas alguns diziam, mesmo assim, queremos e precisamos do Espírito Santo. E veio o Espírito Santo. Veio Deus. Eu hoje, quando eu olho para os meus colegas, pastores, eu vejo quanto é importante nós termos uma vida de santidade, de fidelidade à nossa família, de caráter, de honestidade. Temos um bom testemunho. Mas também eu vejo como é importante os meus colegas amarem a Deus acima de todas as coisas. Paulo, quando passou numa região, encontrou um jovem chamado Timóteo. Diz que era um jovem correto, honesto, bom, que todos davam um bom testemunho dele. Que bom nesta noite que os nossos jovens sejam corretos, honestos, fiéis a Deus e que tenham um bom testemunho. Mas depois lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 19, Paulo também dá testemunho, dizendo que Timóteo serviu a ele como um filho a um pai, e era um homem de um caráter provado. Que bom que os nossos jovens também hoje valorizem o reino de Deus e digam, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas eu creio que o Espírito de Deus quer seguir abençoando e ungindo e capacitando. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a unção do Espírito Santo não está envelhecendo comigo. Eu estou um pouquinho mais velho. Né? Pouca coisa. Tenho recém 30 anos de ministério. Mas a unção de Deus na minha vida não tem envelhecido. O Espírito Santo continua trabalhando e procurando quem Ele possa abençoar. Guarde o que eu vou colocar. Em Atos 13, 22 diz, encontrei a Davi meu servo. Deus diz, encontrei. Só encontra quem procura. Eu estava em Chicago em 1996, pastor Christian, nós estávamos numa turma lá, e numa convenção de pessoas de 88 nações, e quando se falava de unção e poder, o Espírito Santo corria todo mundo para frente, não está errado, é bom buscar mais de Deus. Mas vim ver esse texto, encontrei, Deus disse, muitos correm atrás de algo novo, mas eu estou procurando quem eu possa ungir com o meu novo. Deus sempre procurou pessoas com o coração segundo o coração dele. E certamente olha hoje à noite para cá dizendo, quero ali, 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 ali. Agora, esta é uma noite para dizer, Senhor, dá-me o teu coração, Senhor. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Às vezes, queridos, nós estamos agarrados em bobagem, em besteirinhas. Nós estamos presos em alguns prazerzinhos, uns penduricalhos que não vai nos dar nada. Enquanto nós, como filhos de Deus, amando a Deus, honrando a Deus, poderíamos estar desfrutando muito mais. Deves orar ao Deus que te vê em secreto. E ao Deus que te vê em secreto vai te abençoar, vai te recompensar. Ele é galardoador. O Deus que eu prego, o Deus que eu conheço, não tira, Ele dá. Ele abençoa. Abaixa tua cabeça. Feche teus olhos.
E tem uma outra coisa importante: quando o Espírito de Deus fala conosco e algumas coisas erradas vêm à nossa mente, numa reunião como essa, de maneira nenhuma a acusação tem maior poder do que o perdão. Há perdão de Deus para tudo nesta noite. A cura para todas as coisas nesta noite. Deus vê o nosso coração. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos recompensar. Ele quer nos abençoar em secreto. Ele quer nos abençoar em público. Ele quer abençoar a tua família, a tua casa. Talvez alguns aqui possam ter dons, graça, alguns possam ter ministério. Estejamos abertos para isso também. Talvez alguém que me assiste pela internet hoje foi pego por esta mensagem. E ali a sós na sua sala, com pecados ocultos, com coisas que não deviam estar sendo mais praticadas, está dizendo: obrigado, Deus, porque tu me ama. Diga comigo: Deus, nesta noite, eu te peço, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor. Me ajuda, Deus, para deixar, para abandonar aquilo que não te agrada. Mas Deus, também toma o meu coração e põe o teu propósito nele. Põe os teus desejos nele. Que os meus desejos, que os meus alvos, que os meus projetos não sejam mais o meu egoísmo, mas sejam orientados pelo teu Espírito Santo. Sejam guiados por ti, Deus, para poder ver o teu reino nesta terra, para poder ser usado por ti, Senhor.